Glória ao Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus 19, segunda-feira, Mateus 19, de 16 a 22. Senhor, purificai meus lábios e o coração, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Um jovem se aproximou e disse a Jesus: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Um só é o bom. Se você quer entrar para a vida, guarde os mandamentos. O moço perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, e ame seu próximo como a si mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que é que ainda me falta fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, aqui está o encontro de Jesus com um jovem rico. O jovem que tinha muitas posses, muita riqueza, se aproximou de Jesus, perguntou o que deve fazer para herdar a vida eterna. Está aí a receita. Jesus mandou que ele guardasse os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não julgue, não levante falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Não mate. Muita gente vê esse mandamento numa situação bem diferente, numa visão diferente. Esse mandamento não mate não quer dizer que você só cometeu o crime se você der um tiro no outro e matar, ou enfiar uma faca, ou dar umas pauladas. Não é isso não, só. É isso sim, agora não é só isso. Se você desejar a morte do outro, você já matou ele. Já cometeu o grande pecado também, diante de Deus. Para os homens não. Você não cometeu crime para os homens aqui na terra. Mas diante de Deus, se você desejar a morte de alguém, você cometeu um grande crime diante de Deus. Se desejar a morte da pessoa, já cometeu esse crime. Ou então você mata a vida no ventre. É um crime também. Aí é crime mesmo. Para os homens aqui na terra, não é crime. Hoje em dia, infelizmente, não tem mais problema. Pode fazer à vontade. Estão até aprovando leis. Mas diante de Deus, você cometeu um grande crime. E de uma inocente, uma vida que não tem como se defender. Maior covardia que um ser humano pode cometer. Não mate, não roube. Não roube. O ladrão não tem parte com o reino dos céus também. Porque como é que pode você trabalhar, o outro chegar e levar de graça, sem trabalhar? Esse tipo de pessoas não tem parte com no reino dos céus, se não se arrepender, como fez o ladrão na cruz, que se arrependeu e se salvou. Jesus disse para ele: Ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque ele se arrependeu, não roubou mais. O adúltero também. O adúltero
se arrepender, Deus também perdoa, se salva, porque está vivendo uma vida nova, diferente. Não está mais na fornicação, procurou uma esposa, se casou, levou para a igreja e está vivendo fielmente com essa esposa. É isso. O Evangelho nos pede que a gente viva de acordo com a lei de Deus neste mundo, para participar da felicidade eterna. A gente precisa passar por esse sacrifício aqui na Terra. O pecado é muito doce, meu irmão. Se não fosse doce, ninguém cometia, né? Se amargante, ninguém queria. Então, é um sacrifício grande você deixar de lado esse tipo de pecado. E agrada a Deus. Por isso que Jesus deixou esse mandamento para a gente viver. E nesse mundo moderno, esse pecado do adultério, da fornicação, como é difícil de a gente se livrar dele. Muita oração, através de muita oração e muito jejum, a Eucaristia, a Palavra de Deus, tem que viver uma vida cristã, realmente como manda a lei de Deus. Senão a pessoa não deixa, é fraco. Porque o pecado é muito doce, né? As pessoas fracas de espírito não conseguem se livrar desse pecado. E neste mundo que nós estamos vivendo, então, porque é um mundo adúltero, aí nos TikTok da vida, nessas redes sociais, nessas modernidades aí, é muito difícil um jovem hoje largar esse pecado. Assim como o jovem rico saiu triste, porque Jesus disse que ele tinha que dividir a herança dele, o dinheiro dele com os pobres, a riqueza. Meus irmãos, hoje também não é diferente quando a gente catequiza um jovem, por exemplo, que você diz para ele que o casamento é indissolúvel, não pode separar. E separar, não pode mais se casar. Tudo isso aí para um jovem desses hoje aí, nas catequeses, ele quer te bater. Ele sai triste e às vezes nem volta mais. E assim acontece hoje, nos nossos dias de hoje. Não foi só o jovem rico que saiu triste não, os de hoje também saem, muito triste. Quando você prega a sã doutrina verdadeira da igreja para eles, tristece o coração dessa juventude que vive na fornicação, nesse caminho largo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Infelizmente, os dias de hoje e os de Sodoma e Gomorra, os de hoje é muito pior, porque nós temos essa tecnologia avançada, moderna, que leva as pessoas a pecar com facilidade. Com facilidade. Você comete o adultério até dentro de casa hoje, através dessas redes. O pai de família está sofrendo com os filhos e filhas, trancado dentro dos quartos com essas desgraças desse celular na mão, sem ter controle. Se você tirar, entra em depressão, se enforca e morre. Hoje está assim, felizmente. Essa juventude pervertida, desnorteada, ninguém sabe mais, sem rumo, ninguém sabe o que faz. Como está difícil para um pai de família criar filho adolescente hoje. Muito difícil. As pessoas, tudo hipnotizada com essa tecnologia, com esses celulares na mão. Endeusaram demais essa tecnologia, esse celular, essa internet. As pessoas não têm coragem de passar meia hora diante de Jesus na Eucaristia, adorando Jesus, mas passa o dia todo olhando para esse celular. Então é um Deus falso que hoje está atingindo as nossas famílias, destruindo os casamentos e as nossas famílias. Como é triste. Se você tirar esse celular dessa
desse adolescente, pode ter certeza que ele entristece muito mais do que o jovem que saiu, tinha que dividir a riqueza dele. Ele entristece a ponto de entrar em depressão, se matar. Felizmente, o nosso mundo moderno de hoje está assim. Que tristeza! E aí vem o outro mandamento, né? Honrar seu pai e sua mãe. Como está difícil hoje. Essa juventude incontinente, pervertida, quando você vai dar um conselho, não querem aceitar mais. Eles são os sábios, sabe tudo. Se você dá um conselho, pode ter certeza que você vai se decepcionar. Só vem bronca pro seu lado. Como tá difícil pra gente criar adolescente nesse mundo de hoje. Aonde o Estado comunista tirou o nosso direito de pai, de orientar, nosso direito de corrigir. Tirou. O Estado é quem educa hoje. E o Estado só educa mal educado. O Estado quer educar ensinando o que não deve, contra os princípios e a santa doutrina da igreja. Não ensina nada a favor da doutrina. Então, é por isso que esse mundo está do jeito que está. Porque foi tirado a nossa autoridade de pai e de mãe. E ficou uma geração imbecilizada, sem rumo, desnorteada, incontinente aos pais e aos mais velhos e às autoridades também. Infelizmente, é um sistema que foi criado contra Cristo e sua santa doutrina e sua igreja. De uns 50 anos para cá, 60, foi criado esse sistema para destruir a santa igreja, mas não vai conseguir porque Jesus disse que ela prevalece até o fim. Ninguém vai conseguir destruir. Como está difícil, meus irmãos, para os jovens de hoje. Assim como foi difícil para aquele jovem que Jesus disse para ele: viva esses mandamentos. Ele disse que já vivia os mandamentos, mas Jesus disse: você quer ser perfeito? Agora você reparta o que você tem com os pobres. Aí pegou ele. É a mesma coisa que você chegar para um jovem hoje e dizer a ele: larga esse celular. Veja, bote Deus em primeiro lugar. Olhe mais para a Eucaristia. Olhe mais para Jesus. Vai viver mais uma vida de oração. E deixe. Não deixe totalmente, deixe uma parte. Divida seu tempo com Deus. É a mesma coisa que você disser para um jovem hoje isso aí. Vai sair triste. Ele não vai se agradar. E Deus pede isso para todos os jovens. Divida seu tempo com Deus. Use esse aparelho para você se edificar na sã doutrina da igreja. Para você conhecer mais a igreja, a história da igreja, a doutrina da igreja. Conhecer a nossa igreja. Viver mais uma vida de oração. Ele serve para isso. O bem está lá também. Só que o mal é mais atraente. O pecado é doce. Se fosse amargento, ninguém queria. Por isso que ele é atraente, porque ele é doce. Um dia eu estava pregando numa comunidade, para uma comunidade. Aí eu fiz uma pergunta. O pecado é doce ou amarguento? O tema era esse. Quem achar que o pecado é amarguento, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. Meu Deus. As pessoas não entendem, né? Digo, todo mundo errou. Todo mundo ficou assim olhando para mim. Meu irmão, se o pecado fosse amarguento, ninguém queria. Ele é doce como mel. Por isso que todo mundo quer. Cai nele, porque ele é doce como mel. Aí as pessoas aprenderam. Foi tipo uma catequese também, né? Eu gosto de pregar dando catequese. Ensinando para as pessoas as coisas.
Então, a gente vê que hoje também, nossa juventude está passando por momentos difíceis. E se você tentar tirar um pouquinho assim deles, através dessa tecnologia que está sendo difícil para você catequizar. Se você quiser tirar um pouquinho só dessa falsa doutrina que está na mente deles aí, que está sendo jogada nas casas da gente, você vai ver muita gente triste. Até os pregadores hoje não estão pregando mais a verdade para não deixar triste. Fica com medo de falar, mas fale, meus irmãos, fale. A verdade liberta. Quem acolher vai se libertar. Você ganhou um irmão para Deus. E a salvação para você também é certa, porque você ganhou um irmão. Quando a gente prega a verdade para uma pessoa que está no erro e ele se converte, você também tem garantia de salvação, porque você conseguiu um. Por isso que a palavra tem que ser semeada. Porque ela sendo semeada, tem chance de alguém se acordar, sair da caixinha. Muita gente presa na caixinha. E precisa sair. Então a palavra de Deus tem que ser pregada para todos, para rico, para pobre. Assim como Jesus falou a verdade para aquele jovem rico, né? Milionário, era riquíssimo. Ele saiu triste, não quis mais saber. Agora ninguém sabe se ele, o Evangelho não fala mais nada, né? Se ele depois se arrependeu ou não, né? Deus ajude que tenha se arrependido e tenha voltado para a igreja, né? Para Jesus, que estava ali com a sua igreja primitiva, já com 12 pessoas, começando ali a era cristã. Que bonito, tantos milagres acontecendo, tanta coisa. Aquela igreja fervorosa, onde as pessoas participavam, corriam atrás, via, né, os milagres que Jesus fazia. E a igreja primitiva continuou fazendo milagres. A de hoje não faz muito não tem muito milagre não, porque entrou na apostasia, felizmente. A igreja de uns 60 anos para cá, ela começou a entrar numa apostasia muito grande. Ninguém vê muitos milagres assim. Alguns acontecem. Alguns acontecem, mas não é muitos não. Mas um dia, assim como Nossa Senhora diz na aparição dela, Nossa Senhora de Anguera, na Bahia, ela diz que a igreja de Jesus Cristo voltará a ser como Jesus confiou a Pedro. Aquela igreja primitiva que ressuscitava morto, curava doentes, leprosos, cegos, levantava defunto da cama. Essa igreja vai voltar. Ela vai se purificar, ela vai ser igualzinha como Jesus confiou a Pedro. Nós vamos ver a glória de Deus agindo nesse mundo. A igreja fervorosa, a igreja que todo mundo quer participar e vai converter o mundo. É essa igreja. Católica, apostólica romana. É a igreja de Jesus Cristo. Deus vai limpar essa igreja. Está com muita sujeira dentro dela hoje. Para ele ser limpa, vai ficar só aqueles que querem viver a verdade. Os mentirosos, não adianta. Vai ter que cair fora. É isso que Nossa Senhora vem dizendo nas suas aparições. A igreja voltará a ser como Jesus confiou a Pedro. Santa Imaculada, como a Mãe de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.